Um brinquedo famoso foi originalmente inventado como um limpador de papel de parede. Sua superfície pegajosa ajuda a coletar toda a fuligem das paredes em casas com lareira. Inicialmente, era branco sólido, mas ganhou muitas cores depois, e o detergente nessa substância foi removido e substituído por corantes. Outro brinquedo que foi inventado por acidente é a mola maluca. Em 1943, Richard James, engenheiro mecânico, estava trabalhando para criar molas únicas que pudessem manter o equipamento do navio estável, mesmo que o mar estivesse agitado. Enquanto trabalhava, ele acidentalmente derrubou algumas amostras de uma prateleira e percebeu que essas molas não simplesmente caíam, mas podiam literalmente andar. O frisbee era inicialmente apenas um recipiente de torta. Sua história começou em Connecticut, onde William Frisbee iniciou a Frisbee Pie Company na década de 1870. Os alunos de Yale jogavam as latas de torta vazias um para o outro e gritavam Frisbee. A partir disso, se transformou em um brinquedo. A goma de mascar era para ter sido um substituto para a borracha. O experimento como borracha falhou, dando vida a uma versão moderna da goma de mascar. Sua versão antiga existe desde o período neolítico e era representada por alcatrão de casca de bétula. O corante de cor malva foi criado para uso médico. Ao tentar sintetizar quinino, um químico detectou resíduos inesperados em seu laboratório, que mais tarde se tornaram o primeiro corante sintético de todos os tempos. O plástico bolha foi criado para ser um papel de parede de design revolucionário. O designer queria que fosse tridimensional. No entanto, a ideia inicial não deu certo. Alguns dos inventores observaram que poderia ser super útil para embrulhar itens frágeis, então acabou sendo usado para esse propósito. Uma coisa sem a qual não podemos imaginar a vida moderna foi inventada por acaso. Não é o YouTube. Estou falando do micro-ondas. Foi inventado porque Percy Spencer, engenheiro, queria testar equipamentos de radar. Enquanto testava, ele percebeu que derreteu uma barra de chocolate em um de seus bolsos. Ele então testou em um pouco de milho e funcionou muito bem. Lembre-se sempre de lavar as mãos, porque isso pode levar a circunstâncias inesperadas. Houve apenas um caso em toda a história em que mãos sujas levaram algo doce, como um adoçante artificial. John Hopkins, pesquisador, estava tentando encontrar novas maneiras de usar derivados de alcatrão de carvão. Ele terminou um experimento, começou a almoçar e sentiu um gosto super doce nos dedos. Era sulfimida benzoica, também conhecida como sacarina, que é 300 vezes mais doce que o açúcar comum. Os travesseiros pareciam bem diferentes na Mesopotâmia, onde foram inventados. Primeiro, eles eram feitos de pedra. Em segundo lugar, não serviam para conforto, o que é bastante lógico, já que dormir em rochas está longe de ser confortável. Seu objetivo inicial era manter os insetos desagradáveis afastados, já que eles constantemente tentavam entrar sorrateiramente nos ouvidos das pessoas se elas dormissem sem travesseiro. Opa! Enquanto as facas são descendentes de machados, os garfos entraram na moda um pouco mais tarde. Existem várias teorias sobre as origens do garfo. Ele pode ter vindo da Grécia Antiga ou do Império Romano do Oriente. No século X, tornou-se típico no Oriente Médio, mas se mostrou predominante na Europa apenas um século depois. Tudo começou na Península Italiana, já que o macarrão ficou cada vez mais popular e definitivamente exigiu talheres. A vaselina inicialmente não era nada além de um resíduo chamado Rod Wax, e os trabalhadores do petróleo precisavam removê-lo das bombas de plataforma de petróleo regularmente. De alguma forma, eles descobriram que a substância era capaz de curar arranhões e cortes se aplicada diretamente na pele. Mais tarde, um químico, Robert Chesebrough, procurando um novo tipo de combustível, viu os trabalhadores do petróleo aplicar essa substância gelatinosa na pele. Então ele acabou fabricando um novo produto multiuso, o qual chamou de vaselina. Um saquinho de chá é outra coisa inventada por acidente. No início do século XX, Thomas Sullivan queria vender seu chá de uma maneira mais sofisticada do que todas as outras pessoas, então ele decidiu embalá-lo em saquinhos de seda. No entanto, alguns clientes pensaram que era uma maneira totalmente nova de preparar chá que não produzia sujeira. Bom, esses clientes estavam certos. Enxaguante bucal é outra coisa que os clientes não acertaram. Inicialmente foi inventado como uma espécie de limpador para instrumentos cirúrgicos. No entanto, as pessoas achavam que tinha muito mais potencial, então começaram a aplicá-lo para vários fins, mesmo como desodorante, pois mantinha germes e cheiros desagradáveis afastados. Celofane é outra coisa que o inventor não esperava o resultado final que teve. Um químico suíço queria criar uma toalha de mesa que não ficasse manchada como as normais, então ele tentou pulverizar alguma substância à prova d'água em um tecido comum. Ficou bastante rígido, e a proteção à prova d'água se soltou por inteiro.
Levou cerca de 10 anos para polir o produto inicial, mas em 1912 o celofane foi usado pela primeira vez como embalagem de doces. Picolé nunca teve a intenção de ser um pirulito de gelo. Cerca de 100 anos atrás, um menino de 11 anos deixou um copo d'água, refresco em pó dissolvido e um palito para misturá-lo em uma varanda durante uma noite fria. Em 1923, Frank Epperson, aquele garoto muito esquecido, apresentou pela primeira vez sua invenção acidental em um parque californiano. Não há registro sobre o sabor original do picolé, mas entre os primeiros sabores havia cereja, o mais popular, limão, laranja, banana, melancia e uva. Os primeiros cookies com gotas de chocolate de todos os tempos deveriam ser apenas cookies de chocolate comuns. Um dia, Ruth Wakefield, proprietária de uma pousada, ficou sem chocolate de padeiro, então decidiu substituí-lo por chocolate comum cortado em pedaços. Ela pensou que derreteria, mas não derreteu. Definitivamente foi o melhor resultado. Batatas chips são mais um experimento culinário que se transformou em um prato novo. Tudo aconteceu em um restaurante chique, onde um cliente exigente reclamou de suas batatas fritas não serem finas o suficiente. Quando o chefe ficou sem paciência, as cortou em fatias finas como papel e as fritou até que as batatas ficassem leves e crocantes. O cliente adorou o resultado final e todos nós amamos agora. Outro experimento de cozinha resultou em fogos de artifício. Cerca de 2000 anos atrás, um cozinheiro na China estava experimentando, tentando inventar novas receitas, e aí ele misturou carvão vegetal, enxofre e salitre, coisas comuns em muitas cozinhas naquela época, e enfiou tudo em um tubo de bambu. Tudo explodiu e deu vida aos fogos de artifício, mas ninguém sabe por que o cozinheiro quis colocar essa mistura dentro do tubo. O molho inglês é outro produto que não foi inventado deliberadamente. Dois químicos ingleses, John Wiley Lee e William Henry Perrins, simplesmente esqueceram alguns barris no porão da farmácia por alguns anos. A primeira mistura que eles fizeram era totalmente não comestível devido ao sabor super forte. Mais tarde, ela foi fermentada, e quando os químicos redescobriram o barril, ficaram curiosos para experimentar. O sabor ficou bem suave. O condimento foi usado para intensificar até mesmo aqueles pratos que originalmente não utilizavam molho em seus ingredientes, por exemplo, chile com carne. Disse que o molho inglês tem o quinto sabor, umami, o que explica seu rico sabor. Ranhuras entre sulcos de pneus não são apenas uma parte do design. Inicialmente, os pneus têm uma forma ligeiramente diferente, mas à medida que se desgastam com o tempo, essas ranhuras mostram o mínimo que é seguro para dirigir. O secador de cabelo ao qual estamos acostumados hoje parecia mais uma cadeira quando foi inventado pela primeira vez há mais de 100 anos. Inicialmente, uma versão grande e de sentar consistia em um capô preso ao cano de chaminé de um fogão a gás. Meu apartamento precisaria de um quarto extra para isso. O sanduíche foi inventado para manter as mãos limpas. Alguns séculos atrás, o quarto conde de Sandwich pediu ao cozinheiro que preparasse algo gostoso que ele pudesse comer. Carne e todos os outros ingredientes foram embrulhados em pão, então a refeição não sujou as mãos dele. Supercola é outra descoberta puramente acidental. Na verdade, deveria ser uma espécie de plástico novo. Não deu certo com este fim, mas fez um ótimo trabalho unindo as coisas. Earl Dixon inventou um band-aid para ajudar sua esposa na cozinha. Tipo isso, ele não cortou ou cozinhou nada, mas notou que sua esposa cortava os dedos com bastante frequência enquanto cozinhava. Para facilitar a colocação de ataduras e mantê-las no lugar, ele pegou uma fita adesiva e gaze. A combinação desses dois materiais simples criou o band-aid que usamos hoje. No século XIX, as pessoas tomavam suas bebidas através de tubos longos feitos de centeio natural. Esses tubos davam um sabor de grama a qualquer bebida que fosse colocada neles. Marvin Chesterton, certo dia, ficou tão irritado que decidiu reinventar o canudo porque sua bebida havia ficado ruim. Ele conseguiu enrolar o papel em forma de um canudo e usou cera de parafina para segurá-lo. Luvas finas de borracha como as que conhecemos hoje foram inventadas por causa de desinfetantes. Uma enfermeira teve uma reação muito ruim a eles, então o cirurgião-chefe pediu um par de luvas para ela. A lenda diz que Wheaties surgiu ao acaso. Tudo começou em 1922 com um mingau de farelo comum que um nutricionista da Washburn Crosby Company estava preparando. Ele acidentalmente derramou alguns em um fogão quente e todas as gotas de mingau chiaram e crepitaram em flocos. De alguma forma, ele decidiu experimentar isso e descobriu que tinha um gosto muito melhor do que o velho mingau.